pessoal, beleza? Bom, é o seguinte, bora começar mais um vídeo aí para falar de carros no nosso canal. Hoje especificamente vamos falar um pouquinho mais de XC60 e num contexto super interessante aí. A gente está aqui no sul do país, confinado nessa situação de pandemia e tudo mais, mas bom, pelo menos a gente está perto da família. Mas a ideia aqui agora é a gente pelo menos dar uma volta no final de semana, agora que é final de semana. E a gente resolveu descer ali para subir a serra, na verdade, ir para Gramado, dar uma volta lá, que é pertinho daqui de onde a gente está. E aí eu pensei num contexto super interessante. Primeiro, deixa eu ver aqui se dá pra ver. Tá um climinha meio estranho, ó. Vamos ver aqui. Tá bem nublado, tá meio frio pra cá, né? Então a ideia é a seguinte, a gente vai para Gramado. Em Gramado a gente tem uma situação de subir a serra, tudo mais. E eu esqueci de carregar meu carro. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o comportamento aí, como que o carro carrega com o motor a combustão. Na prática, vamos fazer um vlog aí legal durante esse trajeto. E aí, eu não sei se eu faço um segundo vídeo ou se eu emendo aqui, aí vamos ver dependendo de como ficar. Se a gente mostra depois dele carregado, quanto que carregou, para dar uma volta lá na cidade mesmo e tal, beleza? Então aqui as malas estão todas prontas já, vou só buscar a minha digníssima. Ó, muito cuidado nesse momento aqui com máscara, álcool gel aí, vamos fazer um negócio bem legal e com segurança nessa situação complicada aí, beleza? Então, lá no carro eu mostro para vocês a situação que tá a bateria, tá no zero, para vocês verem que a gente vai carregar no início da viagem. Aí eu vou zerar também para vocês a quilometragem do trajeto, para a gente ver quanto que carregou, quanto que a gente precisou rodar ou em que condições, para a gente conseguir fazer um negócio bem legal, beleza? Valeu! Galera, malinhas no carro e bora lá! E nave, vambora de nave. Quer ver, mano? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Não mostra nada. Tem dois tracinhos na parte da bateria. E aqui tá zerado também a minha bateria. Então qual é a ideia? Vamos ver aí quanto que carrega. Deixa eu já fazer o Paranauê aqui. Preferência. Vamos dar uma redefinida. Então, zerar a viagem atual. Beleza? Aí aqui depois ele vai me mostrar o quanto de consumo que foi e tudo mais, qual é a distância e a duração, quantos quilômetros por litro o carro teve que fazer pra gente conseguir carregar um pouco a bateria. E aí é isso, a saída aqui no... Vamos lá. Você repara aqui, ó, vou até abrir o vidro, que a hora que eu colocar o modo charge, ele já liga o carro, porque aqui ele fica só na gotinha. Mesmo que eu tô sem bateria, vou fazer um teste pra mostrar pra vocês. Você começa a sair aqui, ó, o carro sai elétrico, ó. Tá vendo? Porque ele fica sempre uma reservinha ali para você pelo menos fazer a arrancada elétrico. Depois que o ponteiro passa dessa gotinha aqui, aí ele liga o motor a combustão. Então isso dependendo da força que você precisa usar para andar com o carro. Então vamos botar aqui no modo charge. Aí o carro já ligou, você viu que a gotinha já baixou para o zero aqui. Então se eu botar no neutro e acelerar, aí é o barulho do motor mesmo. Beleza? Partiu então. Fala pessoal, beleza? Seguinte, ontem não deu pra gente gravar a subida da serra pra cá. Foi meio complicado porque a gente se enrolou um pouco pra sair, tinha trânsito, tava um tempo muito nublado e escuro ainda no final da tarde, já não dava pra gente fazer uma boa imagem. E a gente acabou vindo. Então só pra explicar um pouquinho. Eu vim só com o motor a combustão, com o modo charge ligado, ele não utiliza o motor elétrico para fazer essa combinação e até economizar combustível.
Na verdade eu vim carregando a bateria porque eu mostrei pra vocês, ela tava zerada. E ontem quando eu cheguei aqui ela tava praticamente completa. Aí à noite até dei mais uma volta aqui na cidade, praticamente só usando o motor elétrico. Mas ainda deixei um pouquinho pra gente poder gravar. Então vocês podem ver aqui que ainda sobrou um pouco mais de meio tanque. Tem uma autonomia no elétrico de 19 km. E eu fiz aqui uma média de 7,7 km por litro, rodando mais ou menos 110 km, tá? Então, mas eu acho até um consumo bom, porque levando em consideração que eu só subi a serra, o caminho inteiro foi subida de serra e só com motor a combustão e ainda carregando o elétrico, né? Acho que na volta agora eu tento fazer um pouquinho da demonstração do modo B aqui do câmbio, que seria essa alternada aqui, que ele carrega a bateria com freio motor, porque vai ser descida de serra, vai ser legal, e aí eu carrego de novo um pouco do carro aí com o modo charge também, beleza? Então agora a gente vai dar uma voltinha aqui, é um cenário bem bonito tudo por aqui. Não vai ser uma voltinha muito grande, porque aqui é tudo muito próximo, né? Então a gente vai dar uma volta aí, vamos ver como que é a cidade e tudo mais. Ó, agora ele tá 100% no modo elétrico, saindo aqui porque a gente tá devagar e eu tenho bateria. Então vocês não conseguem nem ouvir barulho de motor, essas coisas. Aqui tem um pórtico bem bonito da entrada de Gramado. Olha que louco. A galera para pra tirar foto aí. Bem legal mesmo. Tá vendo que o ponteiro não passa da gotinha ali, o ponteiro de aceleração. Se ele não passar da gotinha, eu até acelero e o carro só fica no modelo elétrico. Se eu der uma arrancadinha um pouco mais forte, ele acendeu a gotinha e ligou o motor. E aí se eu continuasse, ele ficaria usando os dois motores. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor. Eu tô usando só o elétrico porque ele fica brilhando o azulzinho, mostrando que eu tô usando o motor elétrico. E quando tá o carro em desaceleração, ele fica carregando, porque eu tô no modo B do câmbio. Então é que aqui não tem como andar um pouquinho mais forte para mostrar quando ele liga o motor a combustão. Então eu vou andar fraco na cidade, praticamente ele não vai ter consumo nenhum de combustível e vai ter só o consumo do motor elétrico. Na descida da serra eu consigo mostrar um pouquinho melhor aquela questão do motor a combustão funcionando. Aqui um pouquinho da cidade para vocês verem aqui. E aí pessoal, então estamos voltando. Dá uma olhada aqui rapidinho.
A gente tá com 12 km de autonomia para descer da bateria, mas eu tô com meio tanque, então a gente tô usando já o modo B do câmbio e agora eu vou colocar aqui no painel o modo charge pra gente poder carregar o carro. Daí ele vai tirar o motor elétrico e vai ligar o combustão. Já ligou ali. Então agora a gente vai descer um pouquinho da serra aqui. O modo B é bem legal, porque eu tô chegando numa curva de descida. Às vezes eu preciso pisar um pouco no freio para ele poder fazer a curva certinho antes de entrar na curva. E com o modo B do câmbio não precisa, porque ele já desacelera o suficiente, a não ser que você estiver muito rápido. Isso é bem legal, porque ele vai usando o freio motor o tempo todo. Se você tira o pé do acelerador, ele ativa o freio motor para segurar o carro. Então eu tô nem com o pé agora, por exemplo. Vou entrar numa curva aqui. Ele entra numa velocidade relativamente baixa. Se você não tocar o acelerador de novo, ele não dá um impulso, assim, ele desacelera bem o carro. Então é legal que ele vai ajudando a carregar a bateria, ao mesmo tempo que você fica até mais confortável para dirigir, assim, principalmente nesses casos de descida de serra e tudo mais. Então eu vou, olha só, presta aqui rapidinho, vou mostrar pro pessoal aqui. Olha bem no painel, já aumentou um pouquinho para 13, só desse pouquinho que a gente começou a gravar aqui, ele já aumentou para 13 a autonomia da bateria, que tava 12 quando eu comecei a gravar, né? Então assim, nesse ritmo assim, ele vai carregando bem e sem consumir muito do carro. Aí chegando lá, eu mostro um pouquinho também de como que ficou a autonomia do carro, aí combinando agora também a descida de serra, e só que utilizando o carregador da bateria, né, no caso. Tá bom? Deixa eu ver lá. Valeu! E aí, olha só, estamos chegando. A gente desceu a serra aqui e super rápido, um pouco antes ainda da gente chegar, falta uns 40 km, mas dá pra ver aqui no painel, olha, que a bateria já encheu. Já estamos aí com 30 km de autonomia, ela vai enchendo um pouquinho mais, só que agora, como eu tô devagar, ela vai usando um pouquinho, mesmo que ainda tá no modo charge. Então ela encheu toda a parte lá do fundo. E você vê que eu gastei pouco combustível em todo o trecho, eu saí com quase o tanque cheio, tava um pouco menos. E ainda tô com 370 km de autonomia. Então aqui no painel, vou mostrar pra vocês algumas análises enquanto a gente tá no caminho. Olha só que legal. Eu não zerei, tá, da volta, vocês podem ver que tá 195 km rodados. Então eu queria justamente fazer a média dele subindo a serra e descendo a serra, ambos carregando a bateria. Porque a bateria mesmo, a parte elétrica, o motor elétrico, eu só utilizei lá na cidade. Você pode ver aqui que chegou, aqui tá a escala de 10 em 10 km, as barrinhas. Então na barrinha do motor a combustão, vocês podem ver que provavelmente aqui eu estava rodando lá na cidade, então fazia média de 40 km por litro, fazia autonomia de 30 km por litro. Então nesses 20 km, por exemplo, aí que eu fiquei rodando lá pela cidade, deu uma autonomia no motor a combustão de 35 km por litro, porque eu utilizei bastante quilowatt, bastante motor elétrico. Então aqui, ó, eu vim o resto do tempo todo não utilizando muito motor elétrico, vou utilizando mais a combustão. E a minha média ainda foi boa porque era uma descida de serra e tudo mais. Então já subiu daquele 7 ponto alguma coisa para 9,3 aqui quilômetros por litro. O que eu acho uma média super boa, se você considerar que eu não utilizei praticamente muito o motor elétrico, né? E agora eu tô chegando aqui com o motor elétrico, com a bateria do motor elétrico carregada, e vamos poder utilizar na cidade aí, ou no modo puro, ou fica mesclando o híbrido. Então eu vou ter pouco consumo aí. E essa foi uma maneira aí de mostrar um pouquinho de como o carro se comporta se você não tiver uma possibilidade de carregar ele numa tomada 220, que é o padrão, assim, você às vezes tem em casa ou tem alguns postos de carga que você encontra, você consegue carregar, shoppings geralmente. Mas quando você não consegue fazer isso, o carro te dá essa possibilidade aqui de várias maneiras. Então acho que cumprimos a missão de mostrar o que a gente queria aqui hoje. Beleza? Então até a próxima. Valeu!